E aí, pessoal, buenos dias, buenos dias. Essa semana eu vou apresentar para vocês presente do subjuntivo. A gente vai ver todas as formas dos tempos do subjuntivo. Hoje a gente vai começar com o presente. Essa semana não vou passar atividade para vocês, eu só vou passar o assunto. Semana que vem a gente continua com os futuros, com os passados, os pretéritos, e semana que vem a outra a gente encerra com o futuro. E aí, quando a gente encerrar, eu começo a ter a atividade com vocês com mais frequência, né? E aí vai ser mais fácil, porque a gente dando assim, devagarzinho, e dando todo dia, toda semana, aliás, um assunto novo, deixando para fazer a atividade e exercícios só 2 semanas depois, eu acho que fica muito mais fácil para vocês. E como semana passada foi prova, então vou dar essa semana de descanso para vocês, para fazer outras atividades de outros professores. E essa semana só só a parte, como é o nome? Só a parte só a parte do assunto, certo? E aí, o presente do subjuntivo. Vamos lá. Como vocês sabem, como vocês conhecem a formação da conjugação de um verbo, como é que a gente faz a conjugação de um verbo? Os verbos regulares, certo? Os irregulares, alguns irregulares a gente pode fazer essa adequação. Mas quando a gente sabe, quando a gente domina esses verbos, fica muito mais fácil. Mas quando a gente não domina esses verbos, fica muito mais fácil a gente fazer essa adequação só nos verbos regulares, certo? Como seria isso? Eu tenho o meu verbo no infinitivo. Para que eu conjuga esse verbo, eu tiro o radical dele, que o radical seria a parte que quando eu conjugue, sempre vai se repetindo, certo? E aí eu tiro a desinência, que seria o AR, o ER ou o IR, certo? E aí, tirando essa parte, eu acrescento o meu radical às outras terminações que são referentes a cada terminação, a cada conjugação. Cada conjugação tem as suas terminações para as variações dos pronomes. Eu tenho na primeira conjugação, que a gente vai ver daqui a pouco, uma terminação, e a segunda e a terceira outra terminação para as minhas conjugações. E aí, os subjuntivos de todos os verbos, também dos verbos irregulares, como eu falei para vocês, fica muito mais fácil da gente fazer esse método com os verbos regulares. Os irregulares também têm, mas aí é para um domínio, para quem domina a conjugação verbal, né, no espanhol. E aí são formados da primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo, que agregando ao radical do verbo as desinências, certo? E aí nós temos verbo da primeira conjugação, AR, tem as suas terminações, que são essas que estão aqui, e nós temos verbos de segunda e terceira conjugação, que têm essas mesmas terminações. Essas daqui são para os verbos regulares, certo? Nós temos da primeira conjugação do AR o ES, hemos, eis e em. E aí eles vão ser agregados a cada radical dos verbos. E aqui do ER e o IR a mesma coisa. Nessa parte aqui, nem sempre o ER e o IR vão ter as mesmas terminações, certo? As mesmas desinências. E aí, R e R, segunda e terceira conjugação, nós temos a, as, a, amos, as e an. E aí nós vamos para a conjugação. Nós temos hablar, temer e partir. Yo hable, tú hables, él ou usted hable, nosotros hablemos, vosotros habléis y ellos hablen. Temer. Yo tema, tú temas, él tema.
Nosotros temamos, vosotros temás e ellos teman. Partir. Yo parta, tú partas. Él parta. Nosotros partamos, vosotros partás e ellos partam. E aí, eu não sei se vocês estão tendo uma noção desses verbos no subjuntivo, que é como se eu tivesse pedindo, né? Como se fosse um pedido. Então, a função dos meus verbos no presente subjuntivo é indicar um fato que ainda não foi realizado, que poderá ser realizado e também pode expressar um desejo. Então, como vocês estão vendo aí, geralmente, né, quando fica muito mais fácil, quando eu vou conjugar os verbos no subjuntivo, no presente, geralmente eu coloco o que na frente, que aí fica muito mais fácil, né? Se a gente voltar aqui, imagina que yo hable, que tu hables, que él hable, que nosotros hablemos, que vosotros habléis, que ellos hablen. Não fica muito mais fácil? Não tem essa noção de que uma coisa, que vocês querem que uma coisa se realize, ou que uma coisa pode se realizar, ou que vocês estejam desejando algo, né? E aí, para facilitar, eu já coloquei aqui, acrescente sempre o que antes do pronome ou da conjugação. E fica muito mais fácil de vocês fazerem essa conjugação quando coloco o que. Se eu colocar uma prova, que tipo de verbo, que tipo de tempo verbal é esse do subjuntivo? Se você colocar o que antes do pronome e você falar o que mais o pronome mais o verbo e ele se adequar, é porque é um verbo presente no subjuntivo, certo? E aí, a gente pode utilizar alguns tipos de advérbios para expressar algum tipo como eu posso dizer para vocês, algum tipo de desejo, alguma probabilidade, alguns advérbios que a gente pode colocar para expressar, para acumular mais sentido a esse verbo. Nós temos advérbios para expressar probabilidade. Nós podemos utilizar também advérbios que trazem uma expressão de desejo, que aí, como a gente sabe que os verbos no presente subjuntivo, eles indicam um fato a ser realizado, que poderá se realizar ou também que expressar algo, a gente pode trazer um sentido a mais para essas características utilizando os meus advérbios. Por isso aqui que eu posso botar o advérbio de probabilidade, um advérbio de desejo, ou um advérbio de dúvida, de ordem ou de conselho, certo? E aí essas colocações adverbiais a gente vai ver mais tarde que a gente pode trazer também esses advérbios no pretérito e no futuro. E aí, quando tiver tudo amarrado, eu coloco tudo junto e a gente vê. E a gente faz essa recordaçãozinha. Tá, pessoas? Lembrando, essa semana não teremos atividade. Se vocês tiverem alguma atividade pendente, façam que eu vou estar recebendo até sexta-feira. Certo? Beijo para vocês e até semana que vem.